Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. Nós vamos dar continuidade no conteúdo da aula do último módulo. Na aula anterior, nós trabalhamos a transição da linguagem de algoritmos para a linguagem C++. Eu mostrei quais eram os comandos em algoritmos para declarar variáveis, constantes e também para criar os blocos de código em algoritmos. E agora a gente vai trabalhar com a linguagem C++. Nessa aula, nós vamos falar também sobre o comando de atribuição, de entrada, de saída, comentários, operadores aritméticos, algumas funções matemáticas e finalizar com exercícios. Na aula anterior, nós iniciamos esse conteúdo, falamos de variáveis, constantes e blocos de código em algoritmo e como que a gente faria isso em C++. Nessa aula, nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre todos esses pontos. Comando de atribuição, entrada, saída, comentário, tudo isso a gente já viu como que faz em algoritmos. Agora a gente vai ver como que faz isso para linguagem C. Nas próximas aulas, nós vamos abandonar os algoritmos aos poucos e vamos começar a programar mais em C++. Muito bem. Como que é o comando de atribuição na linguagem de algoritmos, né? No Portugal, no pseudocódigo? Do lado esquerdo, eu tenho o nome da minha variável, e do lado direito eu tenho o valor que essa variável vai receber ou uma expressão aritmética, lógica, relacional. E entre esses dois eu tenho uma seta apontada para a esquerda. Então esse é o comando de atribuição em algoritmos. Na linguagem C++, esse comando de atribuição é o símbolo de igual. Mas muito cuidado, pessoal, apenas um igual. Porque em C++, para comparar se um valor é igual ao outro, são dois símbolos de igual, igual. Para atribuir o valor ou uma expressão a uma variável no C++, eu vou usar apenas um símbolo de igual. Okay? Então aqui nós temos um exemplo básico de um código escrito em C++. Eu vou incluir a biblioteca IOStream, vou acrescentar a linha using namespace std, vou criar o meu bloco de código principal, que é o main, declarei duas variáveis, msg do tipo string e n do tipo inteiro. Para atribuir o valor olá, seja bem-vindo, ponto de exclamação, para a variável msg, eu vou usar o símbolo de igual, apenas um deles. Como é uma string, eu tenho que colocar esse valor entre aspas. Okay? Já o n, que é um número inteiro, ele vai receber o número 1234. Como é um número, é inteiro, eu não preciso colocar esse valor entre aspas. Não preciso e nem posso. Okay? Só vou fazer isso quando são quando é texto que eu quero atribuir para uma variável. Okay? Então esse comando é um comando bem simples, né? Vamos para o próximo. Para a gente receber dados do usuário em algoritmos, a gente usava o comando leia. Então a gente poderia receber diversos valores em um comando só, leia. Bastava separar os nomes das variáveis por vírgula e eu poderia colocar quantas variáveis eu quisesse no mesmo comando. Mas poderia também dividir a leitura dessas variáveis em vários comandos. Na linguagem C++, o comando equivalente ao leia é o comando cin, de input. E no lugar da vírgula, eu vou substituir por símbolos de maior, maior. Esse símbolo é obrigatório. Logo depois do comando cin, que é o comando para receber um dado digitado pelo usuário, eu vou ter espaço, sinal de maior, maior e o nome da variável que eu vou usar para armazenar esse valor que vai ser digitado pelo usuário. E esse valor vai ser armazenado quando ele digitar o valor e apertar a tecla Enter. Então, essa variável aqui, que no caso é um nome
genérico, né, porque é só um exemplo, ela vai receber o valor digitado pelo usuário. Se eu quiser receber mais de um valor com um único comando CIN, posso, da mesma forma que lá em algoritmos. Eu só tenho que separar os nomes das variáveis que vão receber os valores digitados pelo usuário com os símbolos, né? O par de símbolos maior. E eu posso ler quantas variáveis eu quiser. Não posso esquecer que no final tem que ter um ponto e vírgula. Mesmo sendo uma leitura feita na mesma linha, né, com o mesmo comando, a cada variável que eu digitar, eu preciso apertar a tecla Enter. Então, eu vou digitar o valor referente à primeira variável, Enter. Depois, a segunda variável, Enter. A terceira e assim por diante. Um exemplo aqui. Eu declarei uma variável nome do tipo string e vou receber o nome que o usuário vai digitar. Para receber esse valor, eu vou ler. Para ler é o comando CIN, símbolo de maior, e o nome da variável que vai receber esse valor digitado pelo usuário. O comando CIN, ele possui uma restrição quando eu estou lendo valores declarados como string. Vou voltar um slide aqui. Nesse caso aqui, nome é do tipo string. Se eu for ler nome, né, for ler o dado digitado pelo usuário e guardar dentro de nome utilizando o comando CIN, e eu digitar lá, né, caso usuário, Rafael espaço Feitosa, a variável nome vai guardar apenas Rafael, porque ela tem essa restrição, ela lê o dado digitado pelo usuário até encontrar o primeiro espaço em branco. Do primeiro espaço em branco em diante, ela já não considera mais. Para contornar essa restrição, nós não vamos ler variáveis declaradas como string com o CIN. Nós vamos utilizar o comando getLine. Então, o getLine é uma função, e eu vou passar dois parâmetros para ela. O CIN, que é a função de leitura do C++, e o nome da variável que vai receber esse valor. Okay? Vamos ver um exemplo? Então, eu declarei nome do tipo string e idade do tipo inteiro. Agora, se o usuário digitar Rafael espaço Feitosa, ele vai conseguir guardar Rafael espaço Feitosa dentro de nome. Por quê? Eu estou lendo a variável nome utilizando a função getLine. E para ler a idade, que é um número inteiro, não tem restrição nenhuma. Eu vou ler utilizando o comando CIN mesmo. Okay? Então aqui eu tenho dois exemplos de leitura de variáveis. Essa aqui da linha 8 é para ler variáveis do tipo string e da linha 9 para ler variáveis do tipo inteiro. E o comando escreva. O comando escreva lá em algoritmos é um comando que a gente usa para mostrar mensagens na tela para o usuário. Nesse comando escreva, eu posso escrever um texto fixo e também posso incluir variáveis e posso também alternar textos e variáveis. Qual que é a restrição desse comando escreva em algoritmos? O texto fixo eu tenho que colocar entre aspas. E para separar texto de variável e vice-versa, eu tenho que usar as vírgulas. Okay? E como que seria isso na linguagem C++? O escreva na linguagem C++ é o cout. Cout. Eu posso escrever o texto e também variáveis e alternar. A diferença entre o cout e o CIN é que o CIN é de leitura e ele é CIN sinal de maior, ou seja, as setinhas apontadas para a direita. Agora, o cout, ele é o contrário. Cout de output, C da linguagem C, e out de output, de saída. Ao invés de ser sinal de maior, é sinal de menor. Como eu estou dando uma saída, né, estou escrevendo um valor na tela do usuário, eu preciso colocar esse texto entre aspas. E se tiver logo após o texto uma variável, eu preciso repetir o sinal de menor,
menor. E se depois dessa variável tiver outro texto, ou seja, uma continuidade, também eu vou colocando entre textos e variáveis, entre textos e textos, variáveis e variáveis, eu vou colocando o símbolo de menor, menor. E não esquecendo de colocar o ponto e vírgula no final. Isso aqui é um exemplo genérico, tá? Como seria isso na prática? Declarei uma variável nome do tipo string, mostrei na tela para o usuário o texto, por favor, digite seu nome. Como que eu fiz isso? Usando o comando cout. Cout, menor, menor, por favor, digite seu nome, entre aspas, porque é um texto, e ponto e vírgula. Eu vou ler o nome do usuário. Nome é de que tipo? É do tipo string. Então eu não posso ler com o comando cin, eu vou ter que usar o comando getLine. Vou usar o getLine, abrir parênteses, informar que é uma leitura e vou informar onde que eu vou guardar o nome digitado pelo usuário, ou seja, na variável nome. Feche parênteses, ponto e vírgula. Agora eu vou me comunicar com o usuário, vou dar boas-vindas para esse usuário, mostrando o nome que foi digitado. Preste bem atenção, vou mostrar na tela alguma coisa. Então é o comando cout, de saída, menor, menor, vou colocar olá entre aspas, e vou deixar um espaço aqui, pessoal, entre o olá e a segunda aspas. Vou colocar, vou dar continuidade, sinal de menor, menor, e o nome. Esse nome aqui não está entre aspas, ou seja, nome é uma variável. No lugar desse nome aqui, quando mostrar na tela, vai aparecer o nome digitado pelo usuário. Logo depois, sinal de menor, menor, porque virá um texto. E que texto que é esse? Entre aspas, vai ter uma vírgula, porque essa vírgula vai aparecer logo após o nome dele. Espaço, seja bem-vindo, fechou aqui o texto e ponto e vírgula. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, na linha 8, Rafael Feitosa, e der Enter, esse cout vai mostrar na tela, olá, Rafael Feitosa, vírgula, seja bem-vindo. Se eu não colocar esse espaço aqui, o olá e o Rafael vai ficar colado. Okay? Então, esse é um exemplo prático aí do comando cout. Outro exemplo, eu tenho aqui duas variáveis, nome e idade. Nome é do tipo string, idade é do tipo inteiro. Vou ler a valor para variável nome, então vou usar o getLine, porque é do tipo string. Vou ler agora o valor da idade do usuário. É cin idade, porque idade é um número inteiro. O ideal, pessoal, é que antes de ler o nome, eu utilizasse o comando cout e escrevesse assim, por favor, digite seu nome. Antes de ler a idade, por favor, digite a sua idade. Eu preciso me comunicar, porque senão o cursor vai ficar piscando lá na tela para o usuário e ele não vai saber o que ele tem que fazer. Mas isso aqui é só um exemplo. Depois que eu recebi nome e idade, para eu mostrar só o nome é cout. Cout é menor, menor, o nome. Se eu quiser mostrar o nome e a idade ao mesmo tempo, cout, nome e idade. Cout, menor, menor, nome, menor, menor, idade. Mas se eu quiser mostrar texto e as duas variáveis ao mesmo tempo, vai ser cout, símbolo de menor, menor, entre aspas, olá, com espaço. Logo em seguida eu mostro o valor da variável nome, depois o texto, sua idade depois o valor da idade que ele digitou, anos. Okay? Então, quando ele mostrar na tela, ele vai substituir nome pelo nome do usuário que ele digitou e idade pelo valor da idade dele. Voltando aqui, o problema é o seguinte, o cout ele só mostra na tela, ele não pula uma linha. Então, na prática, isso aqui iria ficar tudo numa linha só, esses três couts. O que a gente faz? A gente usa o comando para saltar linhas, para ele escrever com o cout e pular para a linha de baixo para ele escrever o próximo cout, ou para ele ler algum valor. E que comando que é esse na linguagem C++? É o endl, de endline. Esse endl, endline, eu vou usar ele junto com o cout.
Posso também pular de linha colocando o /n. Esse /n é um símbolo utilizado pelo sistema operacional para poder informar que vai ter uma quebra de linha, ou seja, ele vai mudar de linha logo após ele ser mostrado na tela. A diferença é que o endl eu coloco fora das aspas e o /n eu tenho que colocar dentro das aspas para funcionar. Olha só o exemplo. Eu vou, esse primeiro aqui, tá? Da linha 6, eu vou mostrar na tela, né? Cout, menor, menor, olá. Logo depois do olá, eu tenho endl, endline. Então, depois de olá, ele vai pular para a linha de baixo. Aí, na linha de baixo, ele continua escrevendo, seja bem-vindo. Aí, no final, depois que ele escrever seja bem-vindo, ele vai pular a linha de novo, vai para a próxima linha, que é a linha de baixo. Eu tenho o mesmo resultado se eu fizer igual na linha 7, tá? A linha 6 e 7, a saída é a mesma, é o mesmo resultado. Só que na linha 7, eu não estou colocando o endline após o olá, eu estou pulando uma linha dentro do próprio olá. Entre aspas aqui, eu coloquei o /n. Essa barra significa caractere de escape. Caractere de escape indica que logo após essa barra vai ter uma letra que vai indicar um comando que deve ser executado. E que comando que é esse, né? O que o /n faz? O /n ele troca de linha, ele pula para a linha de baixo. Então ele vai escrever olá, dá um espaço, mudar de linha. Logo depois ele continua, seja bem-vindo. Se eu quisesse escrever olá, seja bem-vindo, tudo em uma string só, ou seja, tudo entre um par de aspas apenas, sem problemas. Era só eu tirar esse símbolo de menor, menor aqui, tirar essas aspas e tirar essas aspas aqui. O resultado seria o mesmo. E lá no final, ele usa o endline para mostrar que eu posso, no mesmo comando cout, usar as duas formas para poder pular a linha. Vamos seguindo. E além do /n, que é o caractere que indica mudança de linhas, existe vários outros caracteres. Por exemplo, se eu quiser dar um espaço, né, de tabulação, que é como se fosse o tab, que é aquele espaço que a gente usa para iniciar um parágrafo, é o /t. Okay? Se eu quiser fazer o computador emitir um sinal, né, um bip, é o /a. Okay? Se eu quiser colocar aspas duplas ou apóstrofos dentro do meu texto, deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, bem-vindo, bem-vindo entre aspas. Se eu colocar aspas aqui no bem e depois do vindo, ele vai confundir as aspas do texto com as aspas do comando cout. Para fazer isso, eu tenho que falar, olha, eu não quero que você interprete essas aspas que vai estar aqui antes do bem e depois do vindo. Como que eu faço para dizer que eu não quero que ele interprete essas aspas? É só eu colocar a barra, que é o caractere de escape, antes das aspas. Então, voltando aqui, ficaria /aspas, bem, vindo, /aspas. E depois essas aspas aqui, que é a aspa que fecha a string, né? Que começa lá em olá e termina em vindo. Apóstrofo também da mesma forma. E se eu quiser mostrar uma contra-barra, né? Que é a barra oposta, é só eu colocar /barra. Ele não vai mostrar /barra, ele vai mostrar somente uma barra, porque a barra ela tem uma função na linguagem. E os comentários, pessoal, os comentários são recursos que permitem a gente documentar o nosso código, documentar o nosso programa. Tudo que vai dentro de comentários, o compilador da linguagem C++ ele não interpreta. Aquilo só vai ficar dentro do código-fonte para quando a gente abrir esse código-fonte mais para frente, alguns dias, semanas e anos, a gente entender o que eu quis fazer naquele trecho de código, porque às vezes é uma lógica um pouco pesada e eu não estou com tempo para poder parar depois e analisar o código e tentar entender. Então, no momento que eu fiz, que ficou pronto, eu comento aquela linha de código ou algumas
linhas de código para mais para frente, quando eu abrir esse código-fonte e aproveitar em outro projeto, eu possa ler o meu comentário, a mensagem que eu deixei para mim lá, para eu entender aquela linha de código. Em algoritmos, esses comentários eles devem ser colocados entre chaves. Então, tudo que eu colocar entre chave abrindo e chave fechando, eu posso escrever o que eu quiser dentro, que não é considerado um comando dos algoritmos. Só que o que importa para a gente agora é a linguagem C++, porque a gente está fazendo a transição aos poucos de algoritmo para C++. Daqui a pouco, pessoal, eu não vou falar mais em algoritmo para vocês, eu vou falar só em linguagem C++. Se eu quiser fazer comentário de apenas uma linha, é barra, 2 barras, tá bom? Não é a contrabarra não, é a barra mesmo inclinada para a direita. Se eu tenho um comentário que vai ocupar múltiplas linhas, eu vou colocar barra asterisco, vou começar a escrever o meu comentário na primeira linha, na segunda linha. Aí, na hora que eu terminar esse comentário, eu vou colocar asterisco barra. Então, comentário de uma linha, barra, comentário de múltiplas linhas, barra asterisco, comentário asterisco barra para fechar. Vamos ao exemplo. Aqui eu tenho exemplo, o mesmo exemplo anterior, só que aqui eu estou comentando, ó. Cout nome mostra apenas o nome. Cout nome idade mostra o nome e a idade. Aí eu tenho esse comando maior aqui e eu tenho esse comentário embaixo aqui, que é um comentário de 2 linhas a respeito dessa linha de código. Então, o comando acima irá mostrar a mensagem: olá, o nome da pessoa, sua idade é tantos anos. Okay? Então, esses são os comentários. Muito útil, pessoal, quando a gente está começando a programar, a entender a lógica, a entender a linguagem C++, mas ela também é muito útil em casos que eu já programo há vários anos, mas eu preciso comentar o código para ficar fácil. Ou, para mim, daqui a um tempo, quando eu abrir esse código, ou se eu estiver trabalhando também em equipe. Eu escrevi o código, comento esse código e passo para outra pessoa da minha equipe para ela melhorar, para ela revisar, para ela aprovar. Se esse código tiver comentado, ele vai entender muito melhor a lógica que você usou. Ok, então a gente já viu, né, como que faz os comandos de atribuição na linguagem C++ para receber valores, para mostrar valores na tela, para comentar. E agora, quais são os operadores aritméticos? Porque a gente vai construir muitos algoritmos, muitos códigos, muitos programas na linguagem C++ que tem cálculos matemáticos. E quais são os operadores básicos da linguagem C++? Operador de soma, operador de subtração, o de multiplicação é o asterisco, o de divisão é a barra para a direita. E o operador que calcula o resto da divisão é o sinal de porcentagem. Como que funciona esse sinal de porcentagem? Se eu colocar x, porcentagem y, ele vai pegar o resto da divisão quando eu divido x por y. Não é o resultado da divisão, é o resto. Okay? E uma dica, né, um detalhe, é que o operador, que chama módulo, tá? O operador de resto da divisão, ele só pode ser utilizado com operandos do tipo inteiro, ou seja, x tem que ser um número inteiro e y tem que ser um número inteiro, porque se eu divido 2 inteiros, a minha resposta é inteira e o meu resto, se houver, é inteiro também. Eu não posso declarar nenhum desses 2 números como float, tem que ser como int. Além desses operadores aritméticos, eu posso também usar funções matemáticas que já estão prontas na linguagem C++. Só que para usar essas funções eu preciso importar a biblioteca CMath. Onde que eu faço essa importação? Lembra lá do comando include? Então, o primeiro que a gente usa é o include IOStream. Logo depois dessa linha você vai colocar include, né, cerquilha include, e entre maior, menor, CMath. Depois que eu importar essa biblioteca CMath, ela traz um monte de funções matemáticas que eu posso usar. Quais são as principais? Tem uma tabela aqui. Se eu quiser arredondar um número
real, ou seja, um float, para cima, por exemplo, eu tenho o número 3.2, eu quero arredondar para cima. 3.2 arredondando para cima é 4, né? Então eu vou passar o 3.2 dentre parênteses e sale. Vai ser sale, abre parênteses, 3.2, fecha parênteses. Se eu der um cout nisso aqui, sale, abre parênteses, 3.2, fecha parênteses, o valor que vai ser mostrado na tela não é 3.2, é 4. Porque ele faz esse arredondamento antes de mostrar na tela. Outra função interessante é a função ABS, ela obtém o valor absoluto de x. O que é o valor absoluto de x? Se x é um número positivo, não vai haver alteração. Se x é um número negativo, ele vai transformar para positivo. Então, ABS de 2 é 2. ABS de menos 3 é 3. Positivo. Continuando aqui a tabela. Eu tenho a função sale, que arredonda para cima, e tenho a função floor, que arredonda para baixo, né? Ele faz o contrário. Além disso, eu tenho a função round, que não está aqui na tabela, mas o round ele vai arredondar, seguindo a lógica de mais próximo de cima ou mais próximo de baixo. Por exemplo, se eu usar o round, R-O-U-N-D, round, e arredondar o valor 3.4, ele vai arredondar para baixo, para 3. Se eu usar o round 3.5, ele vai arredondar para cima. Aqui 3.5 está mais próximo de 4 do que de 3. Existem várias funções. Por exemplo, se eu quiser elevar x elevado a y, eu vou usar a função POW, P-O-W, e muitas outras funções. Se eu quiser calcular a raiz quadrada de x, é a função sqrt. Não existem só essas são só as principais, tem muitas outras. E como que seria um algoritmo para receber 4 notas de um aluno e calcular a média em algoritmo e em C++? O equivalente a isso aqui, pessoal. Então, algoritmo é o int main. Declarar N1, N2, N3, N4 em med é a mesma coisa de declarar N1, N2, N3, N4 em média do tipo float. Para escrever na tela, digite as 4 notas, é o cout em C++. Lembrando que eu tenho que usar o endline, porque senão ele vai escrever e não vai pular a linha, vai ficar tudo numa linha só. No algoritmo eu não preciso preocupar isso, porque é uma linguagem mais próxima do português. Para receber os 4 números de uma vez só, mas o usuário vai ter que digitar o primeiro, dar Enter, digitar o segundo, dar Enter, o terceiro, dar Enter, o quarto, dar Enter. Mas para receber todos usando um comando só, é o leia. Em C++ é o cin separando por maior. Vou calcular a média depois que eu recebi as notas. O cálculo da média em algoritmos é feito da seguinte forma. Med vai receber o somatório de N1 até N4 entre parênteses para depois eu dividir por 4. E na linguagem C++ é quase a mesma coisa, eu só vou mudar o comando de atribuição. Lembram que nós fizemos exercícios para trabalhar o uso de parênteses? Nesse caso aqui, se eu não colocar o parênteses aqui, ele vai pegar o N4, dividir por 4 e depois vai somar com N1, N2, N3. Por quê? O operador de divisão ele tem precedência frente ao operador de soma. Por isso que eu preciso somar todas as 4 primeiro para depois dividir por 4, que é o cálculo da média. Feito esse cálculo, dentro de med eu tenho a média do aluno. Eu vou mostrar isso na tela. Então, a média é, vírgula, med em algoritmo e C++ vai ser o cout, menor, a média é menor, a variável média, que foi calculada aqui em cima, e depois eu dou uma quebra de linha. O fim algoritmo no C++ é a chave fechando. Isso aqui é um algoritmo muito simples, é um código muito simples que vocês podem escrever na linguagem C++ para poder testar, tá? É esse código aqui, mas não se engane, a gente vai
começar a fazer exercícios cada vez mais bem elaborados, mas focando principalmente na lógica do que na linguagem. Para começar, tem 7 exercícios, e esses 7 exercícios eu estou pedindo para vocês construir 7 algoritmos, não é na linguagem C++ por enquanto, tá bom? Na próxima aula, a partir da próxima aula, aí a gente já vai começar a construir os programas mesmo, né? Os códigos. Mas por enquanto é feito no papel mesmo, tá bom? Pega uma folha ou pega seu caderno, use lápis para ficar fácil você apagar, e para cada um desses exercícios você vai construir algoritmos. Algoritmos que é nesse padrão que a gente aprendeu. Então, por enquanto, esqueça a linguagem C++ e foque só em algoritmos. Primeiro algoritmo. Faça um algoritmo que leia 2 números, então você vai receber 2 números, calcular e mostrar o resultado da soma entre os 2 números, da subtração entre os 2 números, da multiplicação e da divisão. Então, eu vou receber 2 números, vou fazer 4 processamentos, ou seja, 4 cálculos, e vou mostrar 4 valores na tela, um valor para cada processamento, que é o soma, subtração, multiplicação e divisão. Exercício 2. Faça um algoritmo que receba o nome, então, né, é o tipo texto agora, né? Nome e o valor de um produto qualquer. Não importa o produto, só importa o nome do produto e o valor. Calcule e mostre o valor das prestações, sabendo que o seu valor é dividido em 5 vezes sem juros. Então, você vai receber o nome do produto, vai receber o valor total dele, vai dividir esse valor por 5 e vai mostrar para o usuário, olha, o produto dividido em 5 vezes, você vai pagar parcelas de tantos reais. Okay? 3. Escreva um algoritmo que determine o consumo médio de combustível de um automóvel após eu digitar, né? Após o usuário informar a distância que esse automóvel percorreu e quantos litros foram gastos. Então, com esses 2 valores, eu consigo calcular o consumo médio de combustível. Algoritmo 4. Escreva um algoritmo que leia o nome do aluno, as 4 notas bimestrais do ano, calcule e mostre o nome do aluno e as suas médias aritmética anual e semestral. Então, eu tenho 4 notas bimestrais, 2 do primeiro semestre e 2 do segundo semestre. Eu quero mostrar a média do primeiro semestre, a média do segundo semestre e a média do ano todo. Ok? Fica aí a dica para vocês. Número 5. Faça um algoritmo que receba o preço de um produto e a margem de lucro sobre esse produto em porcentagem. Calcule e mostre o preço do produto de venda já com o preço de venda desse produto já com lucro incluído. O que é para fazer aqui? Por exemplo, um produto custa R$200, então eu vou receber o preço de custo desse produto, qual que é R$200. Esse produto, cujo preço de custo é R$200, ele tem um lucro de 50% sobre ele. Ou seja, para eu vender esse produto, eu tenho que pegar R$200, que foi o preço de custo, e somar mais 50% desse valor. Quanto que é 50% de 200? 100. Então, 200 mais 100 vai ser 300. Então, o valor desse produto, né, que é o preço de venda já com lucro incluído, é R$300. Então, tem que calcular essa porcentagem e depois somar, né? 6. Escreva um algoritmo que leia o nome do vendedor, esse é maiorzinho, nome do vendedor, o salário dele mensal, tá, fixo, e o valor total de vendas que ele realizou durante o mês. Então, eu tenho o nome do vendedor que eu vou receber, o salário dele fixo e quantidade de vendas que ele fez, também em reais. Sabendo que esse vendedor recebe comissão de 15% sobre o valor das vendas que ele fez e que o salário dele é essa comissão, 15% em cima do que ele vendeu,
mais o salário base dele, né? O salário fixo. Calcule e mostre o nome do vendedor e o salário final que ele vai receber, ou seja, 15% sobre as vendas que ele fez, mais o salário fixo dele. E só isso, né? O salário final e a porcentagem recebida a mais. Ah, tá. Ele está pedindo o nome do vendedor, o salário final dele, né? A comissão mais o salário fixo dele e a porcentagem recebida a mais em relação ao seu salário base mensal. Vamos supor que o vendedor João tem um salário fixo de R$2.000. Nesse período do mês, o João ele vendeu R$10.000 em mercadorias. Essa foi a venda dele. Quanto que é 15% de R$10.000? É 1.500. Eu vou pegar esses 1.500, que é a comissão dele, 15% sobre o total de vendas que ele fez, e vou somar com o salário base dele, que é R$2.000. Então, R$2.000 mais 1.500 vai dar 3.500. Além de mostrar o nome dele e o salário final, eu quero que mostre quanto a mais que ele recebeu. O salário base dele é 2.000, mas ele recebeu 3.500. Quantos por cento a mais que ele recebeu? Fazendo um cálculo rápido aqui, se o salário dele é 2.000 e vamos supor que ele recebeu mais 2.000 de comissão, então o salário dele foi para 4.000. Se o que ele recebeu foi 4.000 e o salário dele é 2.000, quer dizer que ele recebeu 100% a mais, né? Mas no exemplo que eu dei, ele recebeu ao final 3.500. Então você vai calcular quanto que é esse a mais que ele recebeu. Então ele recebeu 1.500 a mais. Quantos por cento que isso significa, considerando o salário que ele deveria receber se não tivesse feito venda nenhuma? Então já começa a colocar aí lógica bem pesada nos exercícios. É um cálculo matemático simples, só que ao invés de fazer isso no papel, a gente está construindo um programa para fazer isso. E esse programa ele vai receber os valores, calcular para mim e mostrar os dados na tela. 7. Na verdade são 8 algoritmos, né? 7, vamos lá. A equipe Ferrari deseja calcular o número mínimo de litros que deverá colocar no tanque de seu carro para que ele possa percorrer um determinado número de voltas, até o primeiro reabastecimento. Eu vou escrever um algoritmo que vai receber qual que é o tamanho da pista em metros, presta atenção, metros, o número total de voltas que eu devo dar nessa pista para completar a corrida, quantos abastecimentos no máximo eu quero fazer. Por exemplo, a equipe se planeja para fazer 3 reabastecimentos, 3. E quando eu receber isso, eu vou receber também quantos quilômetros por litro o carro faz. Lembrando que a pista está em metros e o consumo do carro é feito quilômetros por litro. Então, com 1 litro de combustível, ele percorre 20 km. Então, o consumo dele é 20 km por litro. Depois que eu receber essas informações, eu quero calcular e escrever qual o número mínimo de litros necessários para até o primeiro reabastecimento, considerando que o número de voltas entre os reabastecimentos é o mesmo. Então, se a equipe se planejou para fazer 2 reabastecimentos, ele vai partir com o tanque cheio da largada, vai percorrer as voltas, vai abastecer aqui nesse primeiro reabastecimento, depois vai percorrer mais um trecho igual esse primeiro aqui, reabastecer novamente e depois aqui ele chega no final da corrida, ok? Então, 2 reabastecimentos, mas considerando que elas vão ser feitas durante a prova. E ele vai partir, vai iniciar a corrida com o tanque cheio.
Isso é difícil. 8. Escreva um algoritmo que leia, esse é mais difícil ainda, escreva um algoritmo que leia os valores de duas variáveis A e B. Então vai pedir o usuário para digitar duas variáveis A e B. E sem utilizar uma outra variável como auxiliar, ou seja, só A e B que você pode usar nesse algoritmo, só duas variáveis. Sem usar uma outra variável como auxiliar, efetue as trocas dos valores, de forma que o A passe a possuir o valor de B e B o valor de A. E ao final apresente os valores trocados. Então eu vou receber, por exemplo, 10 na variável A e 5 na variável B. Eu quero que o A receba 5 e o B receba 10. Só que quando eu faço essas trocas, eu devo utilizar uma variável auxiliar. É como se você tivesse dois copos, um de refrigerante e o outro de suco, e você quer passar o refrigerante para o copo de suco e o suco para o copo de refrigerante. Se você fizer de uma vez, vai misturar, não vai dar certo. Então você precisaria de um terceiro copo para fazer as trocas. Nesse exemplo aqui, nesse exercício, você não pode usar esse copo auxiliar, ou seja, você não pode usar uma variável auxiliar. Você tem que fazer somente usando essas duas variáveis. Fica aí o desafio para vocês e nas próximas aulas nós vamos entrar em estruturas condicionais. Observem que os exercícios começam de um grau de dificuldade muito baixo e vai elevando. Nas próximas aulas, além de todos esses conceitos que a gente aprendeu até hoje, nós vamos aprender mais outros conceitos e esses conceitos eles vão ser utilizados todos juntos nos próximos exercícios. Então façam esses algoritmos com bastante cuidado e dedicação. Estejam presentes nos atendimentos síncronos para tirar dúvidas. Se isso não for possível, envie mensagens pelo Moodle ou por e-mail para poder tirar essas dúvidas, mas não deixem de fazer esses exercícios, ok? Todas as nossas provas dessa disciplina, elas serão baseadas na construção de algoritmos, de programas. Então é muito importante que você treine antes dessas avaliações. E a dica que eu dou é: façam esses 8 algoritmos desses exercícios no papel com lápis, porque você pode escrever os códigos, os comandos usando algoritmos e caso você tenha algum erro, você pode apagar e corrigir. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.